Hoje eu vou compartilhar com vocês sobre esse tema aí, ó. Vamos lá? 1, 2, 3. Quantos aqui já falaram isso? Hoje é o grande dia. Quem já expressou isso aí? Eu já expressei algumas vezes. Hoje é o grande dia chegou. É uma expressão que vale a pena a gente entendê-la do ponto de vista bíblico, porque quando a gente fala que o grande dia chegou, é porque, na verdade, existe um preparo e uma expectativa muito grande com relação àquele dia, né? Porque aquele dia vai iniciar uma nova etapa na sua vida, vamos dizer, né? É a chegada, né? É o seu dia do seu enlace matrimonial, meu dia, né? Chegou meu casamento, pastor. Era o seu sonho, né? As solteiras que estão aqui tem essa expressão. Pastor, chegou o grande dia. Qual o grande dia? Eu vou me casar, né? É assim, um sonho realizado, a conclusão de um curso na faculdade. Pastor, chegou o grande dia, hoje, né, eu vou lá receber o meu certificado de conclusão, 4 anos estudando, alguns cursos 5 anos estudando. E assim a gente tem, né, outras situações e expectativas que nós temos na nossa vida, que retrata a expectativa do grande dia que chega e que a gente celebra ao Senhor. A Bíblia registra na sua história 4 grandes momentos que mudou a história de milhares de pessoas no mundo. A Bíblia registra esses 4 momentos que expressam firmemente essa expressão: o grande dia chegou. O primeiro registro da Bíblia está em Êxodo capítulo 12, que fala sobre o grande dia da libertação do povo de Israel. Veja, eu creio que aquele povo eu creio que dentre milhares de pessoas, somente algumas tinham essa grande expectativa, né? 400 anos de escravidão, talvez muitos que tinham essa expectativa morreram durante o caminho, durante a espera, né? Mas havia muitas pessoas, na verdade, esses mais de 400 anos de escravidão, e agora é chegado o anúncio do grande dia: olha, vocês irão ser libertos, não serão mais escravos. Anuncia aí que o dia da libertação chegou, né? Quantas pessoas, queridos, que vivem escravas de situações, de perturbações, de doenças, que aguardam aquele dia em que, na verdade, elas serão libertas daquilo ali. Há uma expectativa, há sempre um sonho. Por mais que você queira dizer: mas isso não tem jeito, mas para quem é crente em Cristo Jesus, não existe essa possibilidade de você não acreditar no grande dia que vai chegar, da sua cura, da sua libertação, de algo que está muitas vezes perturbando você, e que você está aguardando em Deus com grande expectativa de que aquele grande dia vai chegar da sua libertação. Eu vejo assim, quando eu estava ministrando aqui sobre a série O Poder da Imaginação, eu não sei se eu compartilhei aqui um testemunho sobre uma pessoa que foi acometida de um câncer. Então, quando chegou no médico, o médico pediu para que a família estivesse junto, e eles já perceberam que o diagnóstico não seria positivo. E aí ele disse: olha, você está com câncer, vamos ter que fazer a radioterapia, depois a quimioterapia, né? Vamos ter que fazer uma cirurgia, e a probabilidade é de 6 meses de vida. Quando você recebe um diagnóstico,
negativo, evidentemente que você se entrega àquilo ali. Bom, o médico me deu 6 meses de vida, então eu só tenho 6 meses de vida. Mas aquela pessoa era uma pessoa crente em Cristo Jesus, e ela cria na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Câncer é uma enfermidade? É uma enfermidade. Veja, ao sair dali, a probabilidade de se entregar ao sentimento de morte, de destruição, de encerramento de vida, aquela pessoa não se entregou. Ela se entregou ao quê, pastor? Ela se entregou à palavra. Senão na tua palavra está escrito que o Senhor levou sobre o Senhor toda a nossa enfermidade. E essa é uma enfermidade, e eu creio que o Senhor levou essa enfermidade. Câncer, você não vai me vencer, porque o que está em mim é maior do que você. E ele começou a lutar, e ele começou a declarar, e ele começou a tomar posse da palavra de Deus na vida dele. 4 meses depois, 4 meses depois, novo exame, 6 meses de vida, 4 meses, o médico mandou fazer um novo exame. Por quê, pastor? Porque nada estava acontecendo, as reações não estavam acontecendo. O médico, será que o câncer sumiu? Regrediu? Ele mandou fazer um novo exame, e fez um novo exame, e você já sabe qual é o resultado, né? Qual é o resultado? Negativo. Não havia mais câncer. O grande dia chegou, mas o grande dia chegou por quê? Porque havia fé. Havia fé naquilo que Deus fala. Você não pode colocar a fé na palavra do homem, na receita do homem, no documento do homem, na assinatura do homem. A sua fé tem que ser na palavra de Deus, na assinatura de Deus, naquilo que Deus fala para você. Mas nós temos uma fraqueza muito grande, que é a fraqueza de colocar a nossa fé no resultado do homem e não na palavra do Senhor. Isso é um grande problema. Muitos ficaram perdidos exatamente porque eles não criam na palavra de Deus. E isso nos faz lembrar esse grande dia da libertação para aquela pessoa. Aquele senhor não era um jovem não, tá, gente? Não era uma pessoa assim, cheia de saúde não. Era uma pessoa com mais ou menos 62 anos de idade. Que você pode dizer assim, poxa, ele já não tem o mesmo vigor físico, o organismo já não está naquela, né? Não acelera da mesma forma como um menino de 20 anos, de 30 anos. Mas não. Por quê, pastor? Porque ele acreditava. E naquele dia ele pôde dar, sabe, falar, hoje foi o meu grande dia, o grande dia da minha libertação. Você e eu já vivemos isso. Talvez não da enfermidade, mas de outras situações que nós falamos, o grande dia nosso chegou. E eu quero te dizer em nome de Jesus, aquilo que é a expectativa de Deus na tua vida que você tem, o seu grande dia vai chegar. Para a glória do nome do Senhor Jesus. E você vai poder compartilhar com as pessoas. Olha, porque imagina a alegria do grande dia. Imagine a alegria daquele povo saindo do Egito. E não saíram com a mão atrás, outra na frente. Eles saíram ricos do Egito. Saíram cheios de ouro e de prata.
Porque quando Deus liberta a gente, Deus não nos deixa nunca a mendigar o pão. Deus nos traz provisão de abundância. Então a Bíblia registra esse momento, grande dia. Existe um segundo momento na Bíblia, que a Bíblia registra como sendo o grande dia. É o grande dia da salvação, em Lucas capítulo 2, versículos 7 a 4. Registra o momento da salvação do Messias, do nascimento de Jesus. Chegou o grande dia para o povo de Israel, o dia desejado, o dia sonhado. O nosso Messias nasceu, e esse Messias foi reverenciado. Um menino nasceu, um filho se nos deu. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus por isso? Porque um dia ele nasceu. Esse foi o grande dia para o povo de Israel, o dia da salvação. Embora a expectativa deles era outra, a salvação que eles esperavam, o Messias que eles esperavam, era o Messias que iria libertá-los do domínio dos romanos. Havia um equívoco no que eles esperavam. Eles não imaginavam que aquele ali era o Messias, a salvação da vida eterna deles. A Bíblia diz que a salvação veio para todos, mas nem todos quiseram esse tipo de salvação. Jesus salva, pastor, ele veio para nos salvar, mas nem todo mundo quer ser salvo. Mas quem que não quer ser salvo, pastor? Quem que não quer? As pessoas que não querem renunciar à sua vida. Só é salvo aquele que renuncia. Você está entendendo isso, irmão? Amém? Tem que ter salvação. Não, Jesus veio para salvar a todos. Interessante que eu vou abrir um parênteses aqui para dizer uma coisa que é muito importante. Vocês têm que ter muito cuidado sobre a vida com Cristo, a salvação. A salvação não é uma troca, ela não pode ser comprada. Ela é uma graça que Deus traz na nossa vida. Sabe, quando Jesus fala com você e se coloca e diz para você assim: filho, eu quero te salvar. E você diz assim: não, mas eu tenho Jesus no coração. Jesus está dizendo: não, eu quero te salvar, quero que você seja salvo. Quero que você seja salvo. Mas o que eu posso fazer para ser salvo? Para um rapaz ele disse assim: vai, vende tudo que tens, reparta entre os pobres e siga-me. Para os discípulos ele disse assim: olha, aquele que não está disposto a deixar pai, mãe, irmão, amigo, por amor de mim e do meu evangelho, não podem ser meus discípulos. Em todas as ministrações de Jesus, Jesus está mostrando que a salvação é algo que Ele dá, e a pessoa tem que entender a salvação, ela é abraçada, eu a recebo por Cristo, quando eu digo assim: olha, vivo não mais eu vou renunciar a minha vida para estar com esse Cristo. A salvação é sinônimo de renúncia. E tem muita gente que quer dizer eu sou salvo, mas não tem uma vida de renúncia. Então tem alguma coisa errada aí. Porque Jesus deixa claro isso nos seus evangelhos. Eu imagino que... O que você imagina aqui que Deus vai lhe perguntar no julgamento do tribunal? O que você imagina? Quando nós crentes estivermos lá diante do tribunal de Cristo, porque nós vamos passar pelo tribunal, não o juízo final, mas no tribunal nós vamos passar, porque ali vai ser estabelecido as obras, o que nós fizemos por Cristo e o que nós não fizemos por Cristo. O que você imagina que Jesus vai te perguntar?
que o senhor acha, pastor? Eu tenho a minha convicção. O que ele vai perguntar? Você já está salvo? Você é uma pessoa salva? Eu sou, pastor. Eu já entreguei a minha vida para Jesus. O caminho com Jesus. Então, você está dizendo para mim que você tem renunciado à sua vida por amor a Cristo e ao Evangelho dele? Ou eu estou errado? Porque quando você fala para mim que está salvo, que entregou a sua vida a Jesus, não foi você que fez um favor a Ele, Ele que te abençoou. Então a gente tem que entender a graça de Deus. Nós fomos tão agraciados que eu fui tão amado por esse Deus que Ele pegou e me salvou. E eu não tenho como dizer para Ele assim, não vou renunciar à minha vida. Não vou. Eu não vou ser um crente que vou chegar no domingo na igreja, sentar no banquinho, assistir um culto e dizer assim, glória a Deus, aleluia, e durante a semana dizer para as pessoas que eu sou seguidor de Jesus. Mas eu não tenho disposição de renunciar a nada. Eu não quero trabalhar para Ele, para a obra dEle, não quero fazer nada para Ele, não quero comprometer isso. Onde está a renúncia aí? Pelo amor de Deus, me diga. Você está comigo aqui ainda? Vamos ao exemplo dessas mulheres que vão chegar aqui hoje. Não as encontristas, mas as encontreiras. 2 meses. Todo domingo de manhã, 7. E essa vez foi 7 horas da manhã. E vestiram para servir. Estão lá servindo. E por que elas estão fazendo isso? Renúncia. Elas têm convicção de que Jesus as salvou. E elas estão renunciando à vida delas. Por amor a Cristo, ao Evangelho de Cristo. Eu fui salvo. Eu não posso, irmãos, abrir a minha boca amanhã no meu serviço e dizer assim, eu sou crente em Cristo. Igual muita gente faz. Não, não posso. Eu só posso falar se realmente a minha vida é uma vida de renúncia. Jesus disse assim, em Marcos capítulo 8, versículo 34. Aquele que quiser me seguir, ele tem que renunciar a si mesmo. Tomar a sua cruz. Que cruz é essa, pastor? É a renúncia. É aquilo que eu vou estar lutando todos os dias para fazer a vontade dele. Eu sou salvo, estou salvo. E a Bíblia diz assim, aquele que perseverar até o fim, ganhará a coroa da vida. É salvação, irmão. Está comigo aqui ainda? Amém? Quando eu falei aqui numa terça-feira sobre, sabe, o Kids, e eu fui até mais enfático em determinados momentos, porque famílias estão chegando e podem chegar para a igreja, estão chegando para a igreja, porque os filhos deles estão encantados com Kids. Por que isso, pastor? Porque tem mulheres lá, que estão renunciando à vida delas durante os cultos. E ficam ali 1h30 cuidando dos filhos dos outros, ministrando na vida deles. Eu tenho que dar uma salva de palmas para essas mulheres. Não estão fazendo para mim. Eu estava lá servindo a igreja. Não, ninguém serve a igreja. Serve ao Senhor da igreja, com o propósito de ver vidas transformadas. Glórias ao nome do Senhor Jesus, amém? Quem está comigo aqui ainda? Aleluia. Sabe quando a gente fala do Kids, eu estou assim com esse negócio do Kids na minha cabeça, porque eu estou falando da salvação. A salvação não existe sem renúncia. Isso é utopia. Isso é fantasia. Isso é religiosidade. Isso é mentira de Satanás. Agora nós estamos com algumas crianças especiais na igreja. Nós somos uma igreja inclusiva.
especiais. E agora precisamos preparar as professoras. Mas será que nós temos pedagogas da igreja que possam trabalhar com essas crianças? Os pais precisam vir para a igreja, mas eles precisam encontrar aqui um ambiente onde o filho deles especiais possam ter esse cuidado também especial. Porque talvez hoje você diga assim: não, pastor, talvez hoje você não tenha um filho, mas quem sabe amanhã. Pessoas da igreja que são preparadas lá fora, e quando chegam na igreja com o talento delas, não querem servir ao Senhor. Mas olha, pastor, eu sou salvo. Olha, eu tenho dificuldade de entender essa salvação sem renúncia. Tudo que Deus colocou nas tuas mãos é para servir a Ele, aleluia. Mas deixa eu adiantar aqui. Esse é o segundo grande momento da história que fala sobre essa expressão: grande dia chegou. Para o povo do deserto, para o povo do Egito, o povo de Deus do Egito, o grande dia chegou, libertação. Para o povo de Israel, o grande dia chegou, nasceu, o Messias desceu, chegou entre nós o nosso Messias. Embora a expectativa deles estava numa direção equivocada. Eles não esperavam por um Salvador de vida na eternidade para eles. Eles esperavam um Salvador social, não é? Infelizmente. Mas o terceiro grande momento na Bíblia que fala sobre essa expressão é o grande dia da vitória. Aonde está isso na Bíblia, pastor? Está lá em João capítulo 19, versículo 30. Quando Jesus na cruz do Calvário, ele diz assim: tudo está, hein? Igreja aqui comigo, tudo está consumado. Diga aí para a pessoa que está aí: tudo está consumado. Essa expressão no grego é uma expressão que alguns conhecem, tetelestai. É uma expressão que traz o sentido, na verdade, do que Jesus falou ali. O que ele quis dizer, pastor? Ele quis dizer o seguinte: está tudo pago. Está tudo pago. Louvado seja o nome do Senhor. Para que vocês tenham uma ideia, historicamente falando, desse significado dessa palavra, os presos, eles eram, na cadeia, havia uma lista da dívida de cada um deles. Então, cada preso estava ali, e eles se deparavam na cadeia, na prisão deles, com a lista das suas dívidas, os motivos pelos quais eles estavam presos. E qual era o nome dessa lista, pastor? Era tetelestai. Quando, pastor? Quando tudo estava pago. Óbvio, você já cumpriu, já está tudo pago. Suas dívidas estão pagas. Seu tempo de prisão. Mas quem que pagou a nossa dívida? Foi Jesus. A nossa dívida, tempo nenhum de prisão pode pagar. Jesus foi lá e disse: olha, tudo está consumado. Uma outra palavra que dava o sentido para essa expressão tetelestai era vitória. A vitória. Quando que isso acontecia, pastor? Soldados gritavam esta palavra para anunciarem a vitória deles no campo de batalha. Eles chegavam e anunciavam: tetelestai, fomos vitoriosos. Era o grito do triunfo deles. Veja como essa expressão na Bíblia
dita por Jesus, ela tem um sentido muito profundo para nós. Jesus ganhou o direito de gritar a nossa vitória. Nós éramos perdidos, nós éramos derrotados, nós éramos fracassados, nós éramos miseráveis, e Jesus gritou naquela cruz: tudo está consumado, a tua vitória já está consumada. Tu eras perdido, tu não és mais perdido, tu era derrotado, tu não és mais derrotado. É dessa forma, Jesus ali já declarou: se você me seguir, tudo está pago. Olha a salvação como que é interessante. Ele venceu. O grande dia é a vitória. Trazendo para um contexto de hoje, vamos analisar aqui uma coisa que eu tenho mais conhecimento, ou que eu tenho mais, né? Até porque eu vivo isso quase que mensalmente, né? Um time que está lutando, trabalhando e tal. O grande dia da vitória daquele time é quando ele consegue o triunfo, a taça. Tem um time aí que está cansado de levantar a taça. É um troço violento. Misericórdia. Jesus amado. Olha que nós estamos em abril. Esse time já levantou 2 taças. 3 taças. Meu Deus do céu. Deixa eu fechar o parênteses aqui, que tem gente olhando para mim de cara feia. Mas olha, é nessa direção. O dia da vitória nossa, Jesus já declarou para nós, já decretou. Lembra da experiência que eu falei aqui do rapaz do câncer? Ei, o câncer, a enfermidade está sobre você. Ei, eu trouxe para mim, eu carreguei a tua enfermidade. Você já é vitorioso sobre a enfermidade que está sobre a tua vida. Recebe isso em nome de Jesus, irmão. É o grande dia. E para finalizar, isso é que eu não estou com a garganta boa, hein? Se eu tivesse, nós íamos ficar aqui. Glória a Deus. Esse aqui é sensacional. A Bíblia registra o 4º momento da história. Veja aqui os 4 momentos da história. O primeiro momento da história, que a história registra o grande dia, foi lá na libertação do povo, lá em Êxodo. O segundo grande dia foi o dia da salvação. E aonde está esse registro? Em Lucas, ou pode ser num dos evangelhos, quando registra o nascimento. Chegou o grande dia da nossa salvação. Chegou o Messias, o esperado. Outro grande dia registrado na Bíblia foi esse mesmo Messias na cruz dizendo para mim: tudo está consumado. E aí vem o último momento escrito na Bíblia desse grande dia, um grande dia que foi histórico, determinado para o avanço da igreja, e que esse Jesus fez questão de, ao 3º dia, após ressuscitar e antes de ser assunto ao céu, antes de subir ao céu, esse Jesus disse assim: ei, vocês fiquem aí em Jerusalém, porque do alto descerá sobre vós o poder. O grande dia da igreja chegou. O grande dia da igreja chegou. O dia de Pentecostes. É o dia em que fomos cheios do Espírito, batizados com o Espírito Santo, revestidos para vivermos uma vida cristã vitoriosa. Aleluia. Glória a Deus por isso. Jesus reservou esse dia para os seus discípulos. E se você já é um discípulo, esse dia, talvez em algum momento da tua caminhada, esse dia chegou. Você foi cheio do Espírito. Você foi batizado com o Espírito Santo. Aleluia. Há uma diferença entre ser salvo, querido, e viver uma vida de salvo. Para você viver uma vida de salvo, você precisa estar cheio do Espírito Santo. Ninguém renuncia à própria vida sem estar com o poder do Espírito sobre a vida dele. Aleluia. Você está entendendo isso? É através do Espírito Santo
que nós podemos declarar a nossa vitória, a vitória sobre o pecado, sobre a enfermidade, sobre os problemas, sobre os gigantes da vida. Estamos cheios do Espírito Santo. Vale a pena. Grande dia chegou. E eu quero declarar que este ano, meu irmão, vários meses desse ano, várias semanas desse ano, vários dias desse ano, chegará o seu grande dia. O grande dia que você vai dizer assim: opa, hoje é o grande dia, algo de Deus aconteceu. Vai acontecer algo de Deus que você nem tinha expectativa que fosse acontecer, e vai acontecer, aleluia. Por quê, pastor? Porque o povo de Israel não esperava, mas aconteceu. Teu grande dia vai chegar. Meus irmãos, a Bíblia diz que hoje, e isso está escrito lá em 1 Timóteo, que hoje é o dia, agora é a hora. Sabe, se você tem que tomar alguma decisão para mudar a sua história, tem que ser agora, cara. Tem que ser hoje. Por quê, pastor? Porque não se tem um grande dia sem antes fazer as grandes escolhas, tomar as grandes decisões. Tem muita gente que ainda não viveu o grande dia que ele gostaria de viver. Pastor, não conhece a minha vida. Eu não sou Deus, eu sou apenas filho dele. Mas Deus conhece a sua vida. E Ele está dizendo para você: hoje pode ser o seu grande dia da sua libertação. Você está aprisionado em alguma coisa. Hoje pode ser o seu grande dia, quem sabe, da sua salvação. Entregar a sua vida para Jesus. Porque talvez você seja apenas um frequentador de igreja aos domingos. Quem sabe hoje seja o dia, o seu grande dia de você renunciar. Dizer assim: olha, pastor, eu entreguei minha vida a Jesus, mas não vivo uma vida de renúncia não, sabe? Quem sabe hoje. Mas você tem que tomar as decisões que precisam ser tomadas, para que você viva o grande dia que Deus separou para você, em nome de Jesus, aleluia.